Começa agora mais um programa RDTV e o tema de hoje é empreendedorismo. E o nosso convidado é mestre pela PUC de São Paulo em Estratégias e Marketing, bacharel pela FAAP em Administração de Empresas com ênfase em Finanças, é professor de cursos de pós-graduação e atualmente é consultor de negócios do Sebrae, que é a unidade de Santo André. Bem-vindo à nossa redação, Leandro Reale Pérez. Olá a todos. Muito bem, nossa primeira pergunta é sobre o tema atual, que está todo mundo com medo, da crise financeira. Você acha que essa crise tão falada, ela inibe as pessoas a montar o seu próprio negócio? Ela atrapalha um pouco, A gente tem um cenário hoje em dia um pouco conturbado. De um lado, um mercado que não está consumindo, por outro lado, pessoas que estão ficando desempregadas e em busca de uma solução para a vida delas. Então a gente tem um contraditório, onde você tem algumas oportunidades de mercado e algumas empresas que estão tentando fazer com que se sobrevivam dentro desse mercado. O que eu falo é que as pessoas que procuram o Sebrae hoje em dia estão tentando fazer algo diferente. Elas não estão fazendo mais do mesmo, porque mais do mesmo fica cada vez mais complicado. Quer dizer, se eu vendo uma roupa, eu tenho que vender alguma coisa diferenciada, porque senão esse mercado vai ser mais uma concorrente frente a outras e aí existe guerra de preço, etc. O que a gente fala é que hoje em dia, se um empresário, se uma pessoa que fica desempregada vai procurar um negócio, que ela se certifique bastante em fazer um plano de negócio, em montar pelo menos um modelo de negócio, para que vá até o Sebrae e procure a gente para a gente dar algumas diretrizes do que fazer. A gente tem mais de 11 milhões de pessoas ficando desempregadas e assim, tanto é que isso é um reflexo direto do que existe hoje no mercado, um crescimento dos microempreendedores individuais, o MEI, onde hoje 50% das pequenas micro empresas elas são exatamente essa configuração de MEI, de microempreendedor individual. São pessoas que saem do mercado, ficam desempregadas e arranjam algum negócio para fazer de uma maneira de um faturamento menor. Eu gostaria que você explicasse para o internauta a diferença do MEI, microempreendedor individual, para o microempreendedor. Tá, legal. Do microempreendedor para o microempreendedor individual, a grande diferença na concepção do negócio é que o microempreendedor individual ele tem um faturamento de até R$60 mil por ano. Esses R$60 mil por ano, ele pode no ano inteiro ele pode faturar isso. Ele tem uma série de adequações financeiras para que isso aconteça, mas principalmente um belo apoio até do governo, não pagando uma série de impostos, todos esses impostos ele fica a cargo mais da microempresa, da pequena empresa, da média e da grande empresa. O microempreendedor individual ele tem uma taxa para ser paga e ponto final, e aí ele consegue trabalhar tendo um faturamento quanto fatura, até R$60 mil por ano, ou seja, na média dá R$5 mil por mês. É um faturamento pequeno, mas para aquele cara que quer começar, ele pelo menos tem uma chance sem pagar tanto imposto. E é fácil depois a pessoa que iniciou com o MEI passar para o micro? Sim, é super simples, Porém, entra aí as grandes obrigações de qualquer empresa que antigamente entrava no mercado. Vai precisar de um contador, vai precisar pagar os impostos, FGTS, ICMS, algumas IPI, PIS, COFINS, etc. Aí entra toda a gama de impostos e de encargos nesse quesito. E como que o Sebrae pode ajudar essa pessoa que quer empreender? Tá, legal. Quanto ao empresário que quer entrar, quanto à pessoa que quer entrar e virar um empresário, nós temos vários cursos onde a gente consegue apoiar a ele a pensar num negócio. Existe um curso bem legal lá no Sebrae, que são de 3 dias, 3 meio períodos que a gente fala, fazendo com que ele construa um modelo de negócio. Não é um plano de negócio, é construir um modelo de negócio. É pegar uma ideia e vamos ver se aquela ideia é boa. Depois ele vai montar um plano de negócio.
Esse curso tem praticamente todo mês aqui no escritório de Santo André, que atende toda a região do ABC, e ele é famosíssimo para trabalhar exatamente numa construção de modelo de negócio. Mas, além disso, a gente tem outros cursos para como formalizar o meu negócio, como empreender de fato. Então, são vários cursos. A gente tem uma carteira para quem é pessoa física que quer montar um negócio, a gente tem um curso voltado para quem é microempreendedor e quer se tornar mais seguro daquelas coisas que ele está fazendo, como formar um preço, como trabalhar, como controlar o dinheiro que está entrando, para não misturar o que é da família, o que é da empresa, como vender mais. Então a gente tem cursos tanto para quem quer iniciar a carreira de empresário, como quem quer efetivamente melhorar a sua gestão como microempreendedor individual, e também cursos para quem já tem uma empresa formalizada, etc. A gente tem mais de 110 mil empresas aqui na região, nesses portes, no porte de pequena empresa, microempresa e microempreendedor individual. Dessas, a gente atende aí por ano, mais ou menos, aqui no nosso escritório, em torno de 11 mil, 12 mil empresas. Então, ainda é 10% da população de empresários. Ainda tem muita gente para entrar no nosso escritório que nem sabe o que a gente faz direito. E vale ressaltar que esses cursos são gratuitos. Na sua grande maioria, a gente tem palestras, que são todas as palestras elas são gratuitas. Alguns cursos gratuitos, principalmente para quem está começando o negócio, tem cursos totalmente gratuitos. Para algumas empresas, alguns cursos, para as empresas micro e pequenas, alguns cursos de mais duração, onde envolve um investimento bastante razoável, numa média de R$250 para 16 horas, 24 horas de curso, todas elas divididas num tempo que dá para o empresário ir. Nossos cursos, graças a Deus, lotam. A qualidade do nosso atendimento aqui do escritório ela é bastante referenciada até no próprio Sebrae Nacional. Então a gente, graças a Deus, tem uma demanda muito boa, tanto de cursos internos quanto de cursos de parceiro, porque a gente trabalha com o Senac, subsidiando cursos do Senac. Para quem é lojista, por exemplo, para saber trabalhar com uma vitrine, para quem quem quer entrar no mercado eletrônico a fazer saber o que está acontecendo no mercado de e-commerce, Então tem vários cursos, e os cursos voltados, os nossos cursos que são de prateleira, que são muito bem formatados, que chamam Na Medida. Na Medida são cursos que a gente trabalha finanças, marketing, vendas, planejamento, para quem já tem a empresa, para dar uma alavancada nesse negócio, porque aquilo que você me perguntou lá no começo, ele envolve o quê? A gente tem crise, muitas empresas estão passando dificuldade, e na verdade o que acontece? Grande problema, a gente fala que pelo menos 50% do problema não é o que acontece lá fora, não é a crise. É a gestão, no caso? É a gestão. A gestão ela é muito, ela é feita de uma maneira muito precária, e a gente bate nessa tecla nesses 5 cursos que a gente tem chamado Na Medida. No caso, a empresa, às vezes tem um local físico que não adere às mídias sociais, às redes sociais, essa empresa está perdendo dinheiro? Ela pode aproveitar muito mais. O que a gente vê efetivamente, mesmo empresas que não estão passando dificuldades, a gente demonstra lá por números que ele pode faturar, que ele pode lucrar muito mais do que ele lucra hoje. A gente tem curso, por exemplo, de Facebook, que lota todo mês, todo final de mês a gente tem um curso lá de Facebook, mostrando o que ele pode eventualmente trabalhar nessas mídias sociais. Eu acho que é um meio de comunicação, e hoje a mídia social é um meio de comunicação barato. Esse é o grande detalhe. Então, assim, trabalhar com uma comunicação eficiente, onde você consegue interferir a sua marca, o seu conteúdo dentro de uma mídia social, ajuda bastante. No caso, você comentou sobre o e-commerce, Vale ressaltar que muitas vezes a pessoa ela não tem o dinheiro para abrir, alugar um espaço, contratar funcionários. Ela pode vender na internet uma loja virtual. Sim. Parece fácil, mas não
não é tão né? assim, não é tão assim. O e-commerce exige muita disciplina para quem vai entrar nesse mercado. A gente tem exemplos de empresas aí que estão no mercado já com loja, etc., e entram no mercado e ainda assim existe uma adaptação muito grande. Montar uma loja hoje no e-commerce está cada vez mais fácil. Por quê? Porque existem N empresas como provedores aí, de uma maneira assim, com valores muito acessíveis hoje no mercado. O problema é a alimentação dessas informações dentro do site e o quanto ele desenvolve na otimização e no patrocínio dessa empresa no Google ou nos buscadores de uma maneira geral. Porque o que acontece? Se eu monto uma empresa e eu não invisto esse marketing, vamos dizer assim, esse marketing digital, é como se eu abrisse uma empresa no meio do deserto. Não vai adiantar muita coisa, porque não vai ser encontrado. Né? Apenas uma página, É apenas né? uma página, exatamente. Então, a gente tem as mídias, a gente tem os buscadores que compõem para que isso funcione. E é um investimento que vai ter que ter. Eu não vou investir numa loja, eu não vou investir num ponto, porém eu tenho que investir nesse marketing digital, porque senão não vai ter muito sucesso. A gente tem um curso voltado para isso, que é o e-commerce, tem um curso chamado e-commerce, e a gente fala muito disso, são 8 horas lá, por R$70, se eu não me engano, R$90. Então é muito baratinho, bem facinho de fazer, basta o empresário querer, aqui em Santo André, no centro, a gente está à disposição lá. Está pensando em montar um e-commerce, só no Sebrae, né? Ficar por dentro de todas essas novidades. E lá para setembro, outubro, a gente vai fazer um grande evento voltado para isso também, de e-commerce, trazendo 3, 4 empresas do ramo, né, para falar um pouquinho mais disso, como o empresário pode se virar. Eles não vão estar vendendo o peixe dele, eles vão estar exatamente falando como o empresário pode se virar. Porque eu costumo falar em todas as minhas palestras, em todos os meus cursos e até em consultorias, a gente tem que mostrar para o empresário que ele tem 3 maneiras de fazer o marketing no negócio dele. Se ele tem tempo ou se ele tem dinheiro, ele tem que definir qual das maneiras, porque se ele não tem muito tempo, ele vai ter que contratar alguém. Se ele não vai contratar alguém, ele vai ter que contratar uma agência. Né? Ou se ele tem tempo, ainda ele está começando, etc., ele consegue fazer isso de uma maneira muito simples na internet, sozinho, e é isso que a gente vai falar nesse Agora, sem tempo e dinheiro fica um pouquinho mais sem complicado. Sem tempo e sem dinheiro, aí ele talvez deveria ter replanejado o negócio dele. Verdade. E qual é essa questão da área financeira, né? Digo para o internauta, é uma época de crise de economia. Como o comerciante, como o empreendedor, ele pode tocar o barco, né, com a sua empresa, mas também tem essa questão da economia, visar o futuro, né? Porque se muitos empresários compreendessem essa questão da crise, muitos não fechariam as portas, né, se tivesse uma gestão adequada. A gente, toda pesquisa, eu sempre faço uma pesquisa nas minhas palestras perguntando quem se planeja, né? A gente tem uma mania, né, de não planejar. Isso vem de tempos antes de 1990, quando a gente não tinha uma economia tão estável. E a gente passou por praticamente 20 anos aí, durante esses 20 anos, com uma economia pelo menos estável e em crescimento. O que se tornou mais fácil de planejar, porém o exercício do planejamento ele não se tornou tão exercitado pelos empresários. Na hora que a gente pega esse detalhe, hoje com essa crise, eu tenho empresários que eu atendi em 2011 que sabiam que essa crise ia acontecer, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então eu tenho um empresário que mexe com uma mecânica, uma oficina mecânica, que eu falei, putz, o mercado dele em 2011 não estava muito bom. Por quê? Porque financeiramente as pessoas estavam comprando o carro e para levar numa oficina mecânica acabava, né, sendo mais difícil, porque ele levava na concessionária no primeiro ano, etc. Eu falei, mas calma que daqui uns 2, 3 anos a sua empresa vai começar a ter mais clientes. Ele falava, por quê? Porque eu falei, ninguém vai ficar trocando de carro de 2 em 2 anos de uma maneira tão grande, porque não vai ter saúde financeira para isso.
esse dado fez com que ele aguentasse financeiramente, se programasse financeiramente para aguentar todo aquele 2011 que não foi bom para ele, e hoje o faturamento cresceu praticamente o dobro, né? Então, não necessariamente a crise é um problema, a crise pode ser uma solução. Aquele cara que não tem os seus problemas financeiros, né? Hoje a gente já viu aí algumas mídias, inclusive no jornal de vocês, vai ter um evento aí no dia 17, né, promovendo esse crédito de uma maneira um pouquinho mais fácil, porque a gente sabe também que realmente o número de consumidores, na grande maioria do mercado, caiu. Né? Tá difícil o consumidor colocar a mão no bolso e comprar alguma coisa hoje. A verdade é essa. Né? Antigamente, você tinha um dinheiro, que você tinha um salário e você tinha um consumo por supérfluos de uma maneira um pouco mais exacerbada do que hoje tem. Então, hoje, para pensar em sair para comer, ou pensar para comprar uma roupinha, o cara pensa pelo menos 2 vezes, e às vezes realmente não tem condições no bolso e ele está com uma dívida lá atrás. Esse é o problema do mercado. O mercado se tornou um ciclo meio que negativo. Quando a gente faz com que a gente busque novos clientes, quando a gente busque novas informações ou busque novos mercados, isso facilita bastante. A crise, ela é passageira. O problema é que o vendaval que está passando nessa crise, ele é um pouquinho mais pesado. E aí, dentro disso, quando eu não tenho uma estrutura de base boa de gestão e de planejamento, acaba atrapalhando um pouquinho. E talvez isso que está faltando é o fôlego. Por isso que eu convido a todos os empresários, no dia 17, a aparecer lá no Senac de São Bernardo do Campo, para conhecer um pouquinho das linhas de crédito que vai estar disponíveis para todos ali. Como você falou, né, para o empresário ter fôlego para passar por esse vendaval. Mas ele passa. Tomara, né? Tomara. Eu agradeço a sua presença aqui, já fico com o convite para voltar ao programa RDTV para falar sobre empreendedorismo, porque é um assunto que tem muito para se conversar. Muito extenso. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu agradeço a você que acompanhou as dicas aqui do Leandro sobre economia e empreendedorismo. Até a próxima!